Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A acessibilidade representa a possibilidade de alcance pelo cidadão que tem algum tipo de deficiência ou capacidade de locomoção reduzida. Obras para adequação de espaços urbanos e de edificações são essenciais para atender essa necessidade. Mas, além da conscientização da sociedade sobre direitos dos portadores de deficiência, às vezes é fundamental uma interferência, como a do Ministério Público, por exemplo. Portanto, para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça Luiz César Gonçalves Balaguês, que está fazendo um excelente trabalho na área da acessibilidade no município de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Doutor Balaguês, quero dizer que é um prazer enorme tê-lo aqui conosco no programa. Prazer é meu, Marco Aurélio. O Ministério Público, como fiscal da lei, indutor de políticas públicas, às vezes deve interferir. E essa matéria, eu creio que é uma matéria onde o promotor de justiça, às vezes, precisa dar um empurrão, porque tem lugares, locais, prédios, onde não são respeitados a lei da acessibilidade, não é isso? É isso, Marco Aurélio. Nós, às vezes, precisamos atuar como agentes políticos, no sentido de indutores de políticas públicas, lembrarmos aos administradores, à população em geral, a importância de eliminarmos barreiras de acesso, objetivando a inclusão das pessoas que têm alguma deficiência ou alguma necessidade especial. E essa questão, principalmente de má conservação das calçadas, de prédios, é uma barreira física. E, pelo que eu sei, o senhor começou lá na cidade de Osório justamente com essa questão. Existe um termo de ajustamento de conduta nesse sentido, para que essas calçadas sejam consertadas, sejam adaptadas para o portador de deficiência? Em Osório, nós iniciamos o trabalho há 5 anos, aproximadamente. As calçadas nós deixamos para um processo final de adaptação, porque nós partimos do princípio que o poder público deveria dar o primeiro exemplo no sentido da acessibilidade. Então, nós começamos pela Casa do Povo, pelo prédio da Câmara de Vereadores, em 2005, gestionando, junto à presidência da Casa, a adaptação do prédio para que servisse de marco, de exemplo, para tudo o que viria depois. Então, houve a instauração de um inquérito civil, houve o ajuste verbal na época, não houve necessidade de termo de ajustamento de conduta, porque nós notamos a sensibilidade do presidente à época da Câmara de Vereadores para o tema, e as obras foram concluídas no ano seguinte, tornando o prédio da Câmara de Vereadores o primeiro integralmente acessível do município e uma das primeiras casas legislativas do país totalmente acessível. Então, nós procuramos iniciar pelo poder público, para dar o exemplo ao cidadão. Ao mesmo tempo, instauramos um inquérito civil que tratava de todos os próprios prédios do município de Osório, então incluindo o prédio sede da prefeitura, postos de saúde, escolas municipais, biblioteca pública, salas de atendimento. E hoje, passados 5 anos, nós já temos 70% dos prédios municipais adaptados, incluindo o prédio principal, que é o prédio da prefeitura. No momento seguinte, procuramos atingir as escolas, primeiro as infantis, depois as escolas públicas municipais, ao mesmo tempo dos prédios municipais, e também as escolas públicas estaduais. Nós temos um inquérito para cada uma, algumas já adaptadas, outras em fase de adaptação. As escolas infantis de educação infantil estão todas adaptadas na cidade. E aí, buscamos aí num outro inquérito civil adaptação de estabelecimentos comerciais, adaptação de instituições financeiras. Hoje todas as instituições financeiras de Osório estão adaptadas a partir da provocação do Ministério Público, independente até de termo de ajustamento de conduta, realizaram as obras.
imobiliárias, farmácias, estabelecimentos, e deixamos, por último, as calçadas, que aí tocava diretamente ao cidadão. Então, nós começamos pelo poder público, passamos pelos estabelecimentos comerciais, pelas escolas, e estamos agora atacando as calçadas, através de um termo de ajustamento de conduta que prevê que, após finalizadas as obras do saneamento do município, não é? Até por uma questão de bom senso, a partir de maio do ano que vem se iniciarão as notificações aos proprietários por parte da Prefeitura para que ajustem as suas calçadas. Somente a partir da ausência de iniciativa deles é que aí o Ministério Público instaurará inquéritos civis individuais para cada imóvel que descumprir a legislação, buscando a adequação das calçadas para o passeio ficar em condições adequadas de trânsito. Ao mesmo tempo, nós também buscamos a adaptação do transporte coletivo público municipal, firmamos termos de ajustamento de conduta com a empresa atual concessionária. Pois isso que eu ia lhe perguntar. Pelo decreto federal, as empresas de ônibus têm até 2014 para adaptar os veículos aos cadeirantes. E Osório não havia nenhum veículo nessas condições. Como é que ficou agora? Qual é a situação em Osório? Nós aproveitamos a situação que o prazo, o contrato de concessão era precário, era por prazo indeterminado e haveria necessidade de abrir uma nova licitação para o transporte coletivo e negociamos com o município, em primeiro lugar, a inclusão no edital de licitação da obrigação da empresa vencedora a adaptar a totalidade dos veículos utilizados no cumprimento do contrato em 5 anos. Ao mesmo tempo, nós buscamos ajustar com a empresa atual concessionária a colocação de pelo menos um veículo à disposição, apesar do prazo legal. Conseguimos o ajustamento, o veículo foi entregue, isso já tem aproximadamente 2 anos. A empresa está colocando um segundo veículo à disposição agora, independentemente do compromisso. E foi um marco realmente, assim, porque concedeu autonomia e liberdade para muitas pessoas que não tinham privado o seu direito de ir e vir. E para nós, assim, foi uma sensação muito gratificante ver que aquelas pessoas já não dependiam mais de caronas, não dependiam mais da boa vontade de familiares e passaram a, de forma autônoma, ter acesso. Todas as linhas do município são atendidas por este veículo adaptado atualmente, com o compromisso da empresa de ter um horário de ida e um horário de retorno à residência do usuário. Então, de forma, vamos dizer assim, temporária, há esse veículo à disposição, com a previsão de que a próxima vencedora da licitação adapte todos os veículos em, no máximo, 5 anos. Como o prazo de 2014 encerrará antes disso, provavelmente a adaptação total será anterior a isso. Então, a comunidade de Osório deve estar muito satisfeita. Como é que reagiu a tudo isso, essa preocupação do promotor de justiça com essas pessoas que têm que ser garantidos esses direitos? Nós procuramos atuar desde o início em parceria, né? Nós temos lá uma associação de portadores de necessidades especiais, a Aponeso, que foi parceira desde o primeiro momento no sentido de buscar legitimar a iniciativa do Ministério Público para que não ficasse apenas a palavra do promotor isoladamente. E tivemos também a contribuição, como estamos tendo, dos poderes públicos, lá no caso da Coordenadoria Regional de Educação também, para adaptação das escolas estaduais, e da Câmara de Vereadores e também do Comércio de Osório. Mas é importante salientar que há ainda muito a ser feito, não é? É apenas um primeiro passo, é uma semente lançada, mas que nós esperamos que se colhe os frutos em breve. E essa questão das calçadas vamos dizer assim, seria o último passo, porque aí nós partiríamos para os proprietários, o cidadão comum, que aí teria que ele custear a pavimentação do seu passeio público. Agora, para isso tudo que nós estamos falando, doutor Balaguês, é preciso vontade política. Vontade política dos gestores, do município. E me parece que isso está ocorrendo lá na cidade. Digamos assim, para um habite-se, reformas em prédios, construções, a prefeitura está mantendo normas para que
haja adequação às pessoas que necessitam desse serviço? Desde 2004, da edição do decreto que regulamentou a lei federal, que trata da questão, já havia obrigação de, na autorização de novas construções, de reformas, na concessão de alvarás novos, na concessão de habite-se para edificações de uso coletivo ou edificações públicas, que houvesse a adaptação, a acessibilidade ao prédio. Então, desde 2004 havia essa obrigação. Só que isso não era observado pelo setor competente que examina as plantas, os projetos, que concede os alvarás, que concede o habite-se. Então, nós firmamos um termo de ajustamento de conduta com o município para que passasse a exigir, nos projetos de prédios comerciais, de prédios abertos ao público, a exigir que fosse contemplada a acessibilidade. Feita a reforma, feita a construção, tem que estar contemplada a acessibilidade. Para os prédios antigos, aí nós vamos depender da renovação do alvará para que seja exigida a adaptação, porque existe, inclusive, em muitos casos, a inviabilidade técnica de adaptação. Ou a estrutura do prédio não contempla, ou a fachada é muito estreita e não permite a instalação de uma rampa, ou a edificação está no limite do passeio público, não tem como avançar para construir uma rampa, ou a construção da rampa impediria a exploração comercial do prédio. Então, em tudo isso tem que haver um bom senso, porque nós sabemos que a legislação é nova e os prédios estão aí, são antigos, muitos deles, sempre com a questão dos degraus, não é, da dificuldade de acesso. Então, nós também temos que utilizar o bom senso. Onde é inviável tecnicamente a adaptação, aí, mediante o parecer técnico fundamentado, acolhido pela prefeitura, aí o proprietário não é obrigado a adaptar. Se o prédio, pela adaptação, perderia a sua possibilidade de exploração. Mas nos prédios novos, nas reformas, na concessão de novos alvarás, deverá estar contemplada a acessibilidade. E a fiscalização busca esse sentido, de garantir a acessibilidade a essas pessoas. Isso, é até importante salientar, Marco Aurélio, que muitas vezes se tem em mente, quando se fala em acessibilidade, a figura do cadeirante. Mas a acessibilidade ela vai muito além disso. Ela trata com todas as pessoas que têm alguma necessidade especial. Aí se inclui os obesos, aí se inclui os idosos, as gestantes, as mães com carrinho de bebê. Então, todas essas situações são contempladas por esses recursos arquitetônicos que asseguram a acessibilidade. Então, de uma forma ou de outra, é uma coisa que eu repito muito lá nas oportunidades que tenho de falar sobre o assunto, de uma forma ou de outra, todos nós vamos utilizar esse equipamento. Porque todos nós desejamos alcançar uma idade mais elevada, todos nós vamos ficar mais velhos, as pernas vão começar a pesar. Então, para nós também, no futuro, será necessário um maior conforto no deslocamento. Então, para quem argumenta com o fato que muitas vezes a gente escuta, não, isso é um equipamento que vai servir a poucos, eu respondo, esse é um equipamento que vai servir ao senhor, só não servirá ao senhor se o senhor não chegar à idade mais avançada. Pode servir às gestantes, serve aos obesos. Então, todas as situações contempladas por esse equipamento arquitetônico que não serve apenas para o cadeirante ou a pessoa com deficiência. Claro. É um conceito mais amplo e em benefício de todos. É esse tipo de consciência que a gente vem tentando desenvolver. Claro. Falando em consciência, o senhor trabalha na área de defesa dos direitos humanos, mas o que levou o promotor a se dedicar tanto a essa matéria da acessibilidade? Nós fomos procurados em agosto de 2005 por uma professora estadual que sofreu uma lesão medular por conta de um acidente de trânsito e ela nos prestou um depoimento reclamando praticamente de tudo, dizendo que não havia acessibilidade aos órgãos públicos, que não havia transporte coletivo público, que não havia calçadas em condições, que o comércio a discriminava. Então, isso desencadeou todas essas ações que foram paulatinamente sendo desenvolvidas, claro, priorizando primeiro os prédios públicos, para dar o exemplo, para depois partir para os privados, os prédios, as propriedades privadas, para que ninguém alegasse, não, o prédio público ainda não está adaptado e eu vou adaptar o meu comércio, o meu estabelecimento. Não. Primeiro trabalhamos para adaptar os prédios públicos, o transporte coletivo público, para depois partir para o particular. Então, foi mérito desta professora
que nos abriu a visão para esta questão e, de certa forma, ensejou todas essas iniciativas que decorreram dessa iniciativa individual de uma cidadã. Claro. Tudo isso que o senhor está trazendo hoje no programa é muito bonito, são exemplos que eu creio que devem ser seguidos, né, em outras cidades, mas mais do que isso, mostra a importância, mostra o que o promotor de justiça pode fazer na defesa dessas pessoas. É muito importante, e eu acho importante enfatizar que a defesa dos direitos das pessoas com deficiência está prevista no mapa estratégico do Ministério Público, ou seja, é prioridade para o Ministério Público Estadual. Isso é uma questão importante salientar. E eu até vou relatar uma experiência individual, né? No contato com uma das instituições financeiras, um dos mais poderosos bancos privados do Brasil, a procuradora do banco me relatou: olha, o banco tem a seguinte política, ele adapta onde o promotor exige. Onde o Ministério Público não exige, o banco permanece inerte, apesar de saber da sua obrigação, dos prazos que já se venceram. Ele fica, não é, inerte, esperando uma provocação. Então, por isso, a necessidade de que todos os agentes do Ministério Público se incorporem nessa causa, que é uma causa de todos nós, porque todos nós, repito, nós vamos utilizar esses equipamentos, se não por razões humanitárias, pelo menos por razões até de interesse pessoal. Nós temos que ter todos os prédios, se possível, acessíveis, para tornar a nossa vida como cidadãos mais confortável, para ter autonomia, ter respeitado o nosso direito de ir e vir. Claro. Hoje em dia a tendência é o Ministério Público agir de maneira extrajudicial, tentando acordos, compromissos de ajustamento de conduta para resolver o problema. Mas existe uma ferramenta importante, que é a ação civil pública. Em último caso, o Ministério Público pode ajuizar essa ação na defesa dessas pessoas. Sim, a gente sempre procura reservar esta alternativa como última instância. Até agora, por exemplo, em Osório, não foi necessário o ajuizamento de nenhuma ação civil pública, porque todos os resultados foram obtidos mediante acordo. Às vezes até verbal, às vezes até concedendo um tempo na própria reunião, concedendo um tempo, confiando na boa-fé das pessoas, para depois, em última análise, aí é o ajuizamento de ação, porque nós aí entregaríamos ao Poder Judiciário a decisão e com toda, vamos dizer assim, a contingência da demora no julgamento, não é? Da inobservância dos direitos por mais um prazo. Então, sempre é bom esgotar a via consensual, a via do ajuste, do acordo. Mas eu sei de iniciativas de vários colegas em todo o estado do Rio Grande do Sul que foi necessária a demanda judicial. Claro. Em último caso, sim, aí nós temos que demandar. Agora, muitos inquéritos civis chegaram a ser instaurados lá na promotoria? Eu estimo em torno de 50 inquéritos civis, um pouco mais, entre os em andamento e aqueles que já foram arquivados pelo ajustamento e pela realização das obras. E existem muitos pendentes ainda aguardando a realização das obras, licitações para a contratação das reformas. Então, eu estimo em torno de mais de 50 inquéritos civis já foram instaurados, estão em andamento ou já foram arquivados. E o Ministério Público está conseguindo os seus objetivos, está alcançando isso? Satisfatoriamente, dentro, vamos dizer assim, de uma natural dificuldade até de conscientização, não é? Esse inquérito civil, por exemplo, que trata das calçadas, é o mais difícil de todos, que vai ter os seus efeitos prolongados por décadas, não é? Porque nós ajustamos com o município que fizesse 100 vistorias por mês, no mínimo, de imóveis. Então, para um município que tem 30 mil matrículas, isso vai demandar muito tempo. Então, é uma obra paulatina de avanço, vamos dizer assim, passo a passo, mas nós sabemos que temos que começar, né? E esse foi o mote da nossa iniciativa. Claro. Nós temos hoje 10 anos da Lei da Acessibilidade no Brasil. Na sua avaliação, o que foi feito até agora para garantir a defesa, os direitos dessas pessoas, foi pouco, quase nada? Enfim, qual é a sua análise sobre isso? Eu acho que ainda há muito por fazer.
e acho que é uma atribuição que o Ministério Público em todo o Brasil deve incorporar na sua prioridade, porque se trata de um direito fundamental do ser humano. As pessoas que não tiverem condições de trânsito, elas serão necessariamente segregadas socialmente. Não terão acesso aos locais de trabalho, ao convívio social, ao comércio, aos estabelecimentos bancários, ou seja, permanecerão em cárcere privado dentro de suas casas. O que é uma coisa que nós não podemos aceitar enquanto promotores de justiça, enquanto defensores dos direitos humanos. Então, nós não devemos nos conformar com essa situação e devemos desenvolver um olhar atento. Eu participei de um congresso estadual do Ministério Público em 2006, em que levei o caso da acessibilidade para conhecimento dos colegas e, para nossa surpresa, nós constatamos que nem a sede do evento estava preparada para receber. Se nós tivéssemos um colega com dificuldades de locomoção, ele teria muita dificuldade, precisaria de ajuda para acessar o interior do Congresso. Então, às vezes é necessário que o nosso olhar seja mais atento, que nós possamos ver tudo que se torna acessível com um olhar mais atento. E foi isso que se desenvolveu a partir de 2005 em Osório, a partir da visita desta cidadã que desencadeou todo esse processo de adaptação. Falar em preparação, está sendo preparada a Copa do Mundo de 2014. Será que as autoridades, as pessoas que estão ali com aquele olhar para as construções, estão pensando nos portadores de deficiências? A princípio, como eu referi, desde 2004, as prefeituras, quando licenciam obras novas, devem exigir que esteja contemplada a acessibilidade. Então, se o município não exigir, o município está em falta. Hoje, inclusive, as anotações de responsabilidade técnica do CREA têm um campo onde o profissional que é responsável pela obra deve assegurar que a acessibilidade está contemplada. Mas eu acho que nós estamos muito distantes ainda de recebermos um evento desse porte. Por exemplo, eu cito aqui um exemplo, o transporte coletivo intermunicipal não está adaptado. Se nós tivermos pessoas hospedadas no entorno aqui, por exemplo, de Porto Alegre, elas terão dificuldades de acessar o transporte coletivo intermunicipal. E nós sabemos que existem 30 cidades habilitadas a receber os visitantes, não é? Na Copa de 2014 no estado do Rio Grande do Sul. E muitas delas distantes de Porto Alegre. Então, o transporte coletivo intermunicipal, por exemplo, é uma clara evidência de que nós temos ainda um longo caminho a percorrer e pouco tempo para conseguirmos alcançar o que seria o mínimo necessário para contemplar o direito dessas pessoas. Claro. Com a Constituição de 1988, eu creio que a sociedade ela já passa a pensar de maneira diferente. Já existe uma conscientização melhor das coisas para, digamos assim, defender essas pessoas, dar condições a essas pessoas que necessitam de outras condições. Nós notamos um avanço na questão da conscientização, mas ainda é muito tênue, não é? A sensibilidade das pessoas, por estarem envolvidas com seus problemas diários, as suas questões, em regra não alcança essa dimensão de humanidade que se trata da questão do acesso. Não só o acesso arquitetônico, mas o acesso ao mercado de trabalho, o acesso ao comércio, às instituições financeiras, né? Então, nós ainda estamos muito distantes e muitas vezes é necessário uma experiência, uma vivência pessoal para que se crie essa sensibilidade à questão. Claro, eu compreendo o que o senhor quer dizer. Às vezes é muito fácil a gente falar em corrimão, em rampas, mas a gente tem que procurar se colocar no lugar dessas pessoas, porque aí sim vamos sentir o que essas pessoas no dia a dia sentem, as barreiras, principalmente as barreiras físicas. Antigamente se trabalhava com o conceito de integração. Então se tinha o discurso, nós temos que integrar as pessoas com deficiência. Hoje não, hoje o discurso é da inclusão.
que é diferente o conceito. A integração é unir os diferentes. E a inclusão é enxergar o outro como igual a nós. Tem o mesmo direito que nós temos de nos deslocar, de caminhar pela cidade. Então, esse direito tem que ser respeitado, é um direito mínimo, é um direito fundamental, sob pena de nós privarmos de liberdade o cidadão que não cometeu crime nenhum. Claro. Aí está o papel do Ministério Público como indutor de políticas públicas. Falando em barreiras, temos as barreiras sociais também, mas eu acho que a maior dificuldade ainda, num primeiro momento, além do preconceito que isso existe, é a barreira física. Então, eu acho que o gestor tem que começar a pensar essa matéria de maneira diferente, não é isso? É isso. E nós também devemos, paralelamente, trabalhar com a questão da inclusão no mercado de trabalho e também com a inclusão na educação, que é fundamental, por exemplo, que se desenvolva o pensamento de que a criança especial ela tem direito a frequentar a escola regular e não apenas a escola especial. Esse é um tema difícil de lidar ainda, mas é um tema que no futuro vai também ser objeto de exame e de apreciação pelo Ministério Público, eu tenho certeza. Claro. Aos poucos vai indo, né? A conscientização. Tivemos até agora uma novela que abordou muito bem esse assunto da Globo, né? De uma cadeirante. Então, eu acho que estamos rumando para isso. Eu acredito, eu sou otimista, acredito que na medida em que se traz o tema ao debate público, e aqui é um papel que tu estás exercendo com notável mérito, na medida em que se traz a questão para o debate público, cada vez mais as pessoas desenvolvem a sensibilidade. Ok. Doutor Balaguesa, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua gentileza em aceitar o nosso convite para o Conhecendo MP. Mas nós vamos ter que ficar por aqui. Se você tem críticas, sugestões, envie um e-mail para conhecendomp.mp.rs.gov.br. Nós vamos nos despedir e na próxima semana voltaremos com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!